2025. Eu convido você para nos próximos minutos ficar ligado. Quem quiser acompanhar pelo YouTube, vai lá no YouTube da Band News, dá um like, aproveita e segue o nosso canal. Nós vamos falar um pouquinho, gente, sobre educação indígena. O que esse tema tem a ver com a gente, né? Parece que é distante, mas tem tudo a ver com o estado do Amazonas, que é o estado mais indígena do Brasil. Ele tem tudo a ver com uma série de outras questões, inclusive de problemas sociais, que volta e meia a gente se defronta, a gente se estarrece, né? A gente fica assustado com o que está acontecendo e a gente não compreende como as coisas chegaram naquele ponto e algumas vezes tem a ver com acesso ou não à educação. No nosso estado, isso é muito importante, isso tem sofrido problemas graves. Vocês devem estar acompanhando o que está acontecendo no estado do Pará, uma ocupação da Secretaria de Educação do estado do Pará em função da luta por direitos indígenas. Aqui comigo, no estúdio da Band News hoje, a gente vai ouvir nos próximos minutos um dos principais intelectuais do estado do Amazonas em relação à questão indígena, em relação à educação no estado brasileiro, que é o professor Gessen Baniwa. Ele foi professor da FACED, da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Amazonas, e hoje também é professor da pós-graduação da Universidade de Brasília, além de fazer parte de vários coletivos que estão em luta por direitos dos povos indígenas de todo o Brasil por acesso à educação. Professor, seja bem-vindo aqui à Band News Difusora, ao estúdio. Obrigada por estar conosco aqui. Eu já vou introduzir a minha primeira pergunta. Que bons ventos trazem Gessen Baniwa, de vez em quando, com constância, vamos colocar assim, melhor dizendo, ao estado do Amazonas? Bom, é um prazer, uma alegria estar aqui nesse diálogo. E é também um prazer estar sempre de volta a Manaus. É importante já registrar que, embora agora trabalhando, atuando mais a partir de Brasília, mas eu continuo muito ligado, envolvido com as lutas dos povos indígenas aqui no Amazonas, sobretudo no campo da educação escolar indígena. Então, todas as atividades coletivas do Fórum de Educação e Saúde Indígena do Amazonas, eu sempre faço questão de estar presente, porque é uma luta que a gente faz coletivamente já há um bom tempo, e eu sou dessa geração que, de certa maneira, iniciou esse novo modelo, essa nova experiência de luta coletiva pelos direitos indígenas aqui no Brasil, particularmente aqui no estado do Amazonas. É uma vida de formação, né? Porque o senhor ocupa espaços importantes que determinam resultados em sala de aula, né? Na formação de outros indígenas, na formação de não indígenas também, mas é uma permanência na própria luta da base. Por isso, a constância no estado do Amazonas. A gente precisa avançar, o quanto a gente ainda precisa avançar para ter uma educação indígena digna no estado do Amazonas, professor? Eu, assim, sempre resumo a minha experiência de vida em 3 dimensões. A primeira dimensão, claro, como Baniwa, como indígena, essa luta pela existência dos povos indígenas. É importante dizer que no Brasil, principalmente, a luta dos povos indígenas pelos seus direitos é ainda uma luta pela sobrevivência, pela resistência. Ou seja, são povos sobreviventes de um processo trágico de colonização que continuam lutando muito para existirem, porque essa existência não está garantida. Daí os direitos são muito importantes, como, por exemplo, o direito à terra, o direito à educação, o direito à saúde, para garantir essa continuidade cultural, essa continuidade existencial. Há outra dimensão que eu sempre atuei na gestão de políticas públicas voltadas para os povos indígenas, né? Eu fui secretário municipal de educação de São Gabriel da Cachoeira. Que ano, professor? Em 1996. Então, dizem que fui um primeiro indígena a ocupar um cargo oficial, né, na estrutura do Estado, no âmbito do município, mas depois atuei no Ministério da Educação por quase uma década, iniciando exatamente a organização do que nós chamamos hoje de Política Nacional de Educação Escolar Indígena. E o outro campo que eu atuo é exatamente a vida acadêmica, né? Então, desde muito cedo, estudei na aldeia, educação básica, graduação na Universidade Federal do Amazonas e depois fui fazer pós-graduação na Universidade de Brasília, pelas dificuldades, inclusive, aqui no Amazonas, né? As universidades, naquela época, estamos falando de 15, 20 anos atrás, não havia programas interessantes
no âmbito da pós-graduação para nós indígenas. A propósito, professor, esse processo de formação escolar e universitária, né, dos indígenas hoje, o que o senhor passou, que o senhor teve que enfrentar também, como o senhor avalia, como são vistos, são tratados os indígenas, seus conhecimentos, né, sua própria identidade nesse contexto escolar e universitário? Bom, primeiro é importante dizer que nos últimos 20 anos, nas últimas 2 décadas, houve um avanço na chamada universalização da oferta da educação escolar e universitária para os povos indígenas, tanto na educação básica quanto na educação superior. Ou seja, nos últimos 20 anos, podemos multiplicar 10 vezes a quantidade de indígenas que acessam essas modalidades, na educação básica e na educação superior. Ou seja, é importante registrar essa conquista. Já tem um avanço. É um avanço. Em relação... Agora, é conquista. Ou seja, os povos indígenas que lutaram e lutam diuturnamente por esses direitos. Existem, hoje em dia, pesquisas, e muitos autores afirmam, a partir dessas pesquisas, de que o segmento indígena é o segmento que mais luta por direito à educação. Então, nos últimos anos, isso de fato tem. Agora, nós ainda temos, não é, enormes desafios, muitos problemas, mas houve uma melhora, inclusive nessa relação, né, com a sociedade não indígena. Tem diminuído sensivelmente, por exemplo, o preconceito, a discriminação, principalmente pela força das políticas de ações afirmativas que foram implementadas, né? Políticas de cotas, políticas de acolhida, políticas de permanência bastante dialogadas dentro das estruturas, principalmente das instituições universitárias. Isso tem melhorado bastante. Eu diria que nós começamos hoje, ou talvez na última meia década, a produzir um pouco mais um diálogo, né, mais simétrico entre os conhecimentos indígenas e os conhecimentos não indígenas. Há exatamente 15 anos atrás, isso seria uma heresia, isso seria quase que um crime, porque só se admitia como conhecimento, como saber válido, os saberes ocidentais. Todos os outros, principalmente os conhecimentos indígenas, eram completamente ignorados, negados, absolutamente desvalorizados. Eram qualquer outro tipo de fazeres, não é? Mas não eram conhecimento, não eram saberes, não eram ciência. Então, a gente tem avançado. Hoje, nas universidades brasileiras, principalmente as públicas, começa a ter programas interessantes que vão na linha do que nós chamamos de conhecimento plural, conhecimento diverso, pluralidade de conhecimento. Numa linguagem técnica, acadêmica, a gente diz pluriciências, né? Pluriepistemologias, pluriontologias, que exatamente vai permitindo essa circulação e essa dialogia no âmbito das próprias universidades desses diferentes conhecimentos, né? Conhecimentos indígenas, conhecimento não indígena, conhecimento de quilombola, conhecimento de comunidades tradicionais. Eu, por exemplo, atuo muito nesse campo lá na Universidade de Brasília. Eu ministro disciplinas que vão nessa direção, que a gente chama de epistemologias plurais. Lógicas, diversidade de lógicas e saberes, porque aí a gente trabalha permitindo ou incentivando que esses diferentes regimes de conhecimentos dialoguem entre si. Então, vai desde conhecimentos, por exemplo, orientais, conhecimentos das tradições chinesas, indianas, japonesas, das tradições africanas, das tradições ameríndias, junto com as tradições europeias, que é as chamadas ciências ocidentais. Então, a gente tem evoluído nessa direção, e eu diria que essa agenda, essa pauta, embora é recente, nova, mas acho que isso veio para ficar. Não há como mais regredir com relação a isso. Isso tudo graças a essa nova visão, principalmente nos últimos 20 anos aqui no Brasil, mas também na América Latina, de combate, né, à xenofobia, combate ao epistemicídio, que é essa negação, morte dos conhecimentos, né, para produzir. E eu acho que nesse bojo que hoje em dia aqui no Brasil estamos muito envolvidos na discussão de uma universidade indígena. Universidade indígena não é para tratar só dos conhecimentos indígenas, mas universidade indígena centrado nos conhecimentos indígenas,
mas aberto para dialogar com todos os outros conhecimentos do mundo. Olha, a gente está conversando aqui com o professor Gerson Baniwa, ele é do Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena, como eu adiantei para vocês também na introdução, ex-professor da FACED, professor de pós-graduação da Antropologia, é considerado um dos principais intelectuais do estado do Amazonas, e a gente está tendo a honra de ouvi-lo aqui na Band News Difusora. Professor, eu queria que o senhor falasse um pouco dessa identidade indígena, nesse contato com esse conhecimento da forma tradicional. Eu entrevistei há uns 2 ou 3 anos a professora a filha da professora Cláudia Baré no Parque das Tribos. Ela tinha 15 anos na ocasião e estava se preparando, né, para enfrentar outros desafios na área da educação dela. E ela disse que no início, quando ela começou a frequentar a escola em Manaus, ela não dizia que ela era indígena. Ela meio que passou a perder a identidade indígena dela, embora a mãe dela seja aí uma militante do movimento. Até o momento que, convivendo com a mãe dela, né, com as lutas, ela compreendeu que ela tinha de parar de negar, mas ela achava que para ser aceita, para não sofrer bullying, né, para ter uma série de outras questões, era necessário negar essa identidade indígena. Esse é um ângulo, é uma brecha de tudo que os indígenas têm de enfrentar em relação à educação, do acesso à educação. Então, eu queria que o senhor contasse para a gente um pouco da sua experiência, da sua observação, da sua própria... Como é que foi, né, para as pessoas compreenderem e aceitarem o senhor em tantos espaços importantes que o senhor ocupa hoje, ainda bem, e como isso funciona hoje ainda, assim, né? O preconceito mesmo. O preconceito, o racismo contra indígenas, contra negros e outros segmentos minoritários ou minorizados, continua, né, bastante forte. Eu tendo a entender que a cultura do racismo é uma cultura muito enraizada, é difícil de superar, mas eu acho que a gente tem conseguido algum avanço na diminuição. Ela é mesmo estrutural nessas relações. Eu sofri muito no começo, né, na minha ainda juventude, sobretudo na graduação, na pós-graduação também, mas bem menos. Agora, no caso da identidade, é uma coisa muito complexa. E eu acho que a sociedade brasileira, diferente de outros países como o México, por exemplo, até hoje enfrenta muita dificuldade para entender isso, essa questão da identidade. Vejamos, o problema da identidade é sério porque nós somos hoje resultado de como eu já disse, né, um processo trágico, violento de colonização. E uma das principais bandeiras da colonização, no nosso caso, colonização portuguesa, foram séculos exatamente de apagamento das identidades. Ou seja, quando a gente fala de identidade, são o nosso ser. Na filosofia, a gente diria o ser indígena, o ser baniwa, o ser tucano. Então, a colonização procurou exatamente atingir esse ser, esse modo de ser, e exatamente como isso é expresso por meio das identidades. Então, fomos violentados ao longo do tempo, a tal ponto de que chegou a um momento, a partir da metade do último século, né, século XX, de que a grande maioria das sociedades indígenas chegaram ao resultado de que, para sobreviver, tinham que definitivamente negar suas identidades, suas línguas, suas culturas, né? Muitos povos chegaram a fazer isso. Olha, só tem uma maneira de sobreviver, é negando o que somos, ser indígena, nossas línguas, nossas tradições. E isso ainda continua reverberando muito, né, nossas subjetividades. Eu passei por isso no início. Acontece que, então, nos últimos anos, com as políticas públicas, sobretudo as políticas afirmativas, ajudando a dar uma autoestima, a elevar a autoestima dos povos indígenas, esse despertar de nova consciência, diz, olha, as políticas melhorando, a violência diminuindo, a opressão diminuindo, os direitos começam a surgir, né, direitos humanos, direito dos povos indígenas, aí tem instrumentos jurídicos internacionais, nacionais, foi acontecendo, digamos assim, um novo processo educativo que essa possibilidade de reassumir a identidade indígena com orgulho, como uma coisa promissora, como uma coisa muito boa. Jovens que estavam nessa dúvida continuam tendo ainda muita dificuldade de se firmar, de afirmar a sua identidade, não é? Mas
acho que o lado bonito disso é que, assim, muitos jovens indígenas, hoje, todo ano, eu acho que até todo mês, assumem, reassumir a sua identidade, que a gente, na antropologia, chamamos de etnogênese, ou seja, pessoas e grupos que, exatamente pelo tamanho da opressão e para sobreviver, tiveram que negar, esconder suas identidades. Com a melhoria dos direitos das políticas, então começam a reassumir essa identidade. Por isso também há o crescimento demográfico significativo da população indígena. Nos últimos censos. Então, acho que hoje a gente tem então, um processo, me parece, bastante interessante. Quer dizer, o preconceito, o racismo continua, mas eu acho que os povos indígenas hoje, o que eu vejo, eu percebo, né, tem muito mais consciência e força para assumir a sua identidade com orgulho, né? Então, hoje a gente vê na mídia indígenas aparecendo com pintura, gravura, cocar, e assim, orgulhoso, né? Agora, então, com o Ministério dos Povos Indígenas, reuniões de cúpula do governo brasileiro, lá estão, né? Os representantes indígenas, o CRENAC na Academia Brasileira de Letras. Então, esses espaços onde os indígenas chegam com suas identidades, né? Nesse caso, identidades exteriores, não é? O cocar, o colar, o modo de se vestir. Me parece que é um bom momento para a gente reduzir, pelo menos, esse preconceito que, de certa maneira, forçou, então, a negação da identidade. Eu vejo, como você falou, de jovens. Eu conheço uma geração grande de jovens que hoje são da minha idade, que eram jovens comigo quando eu era jovem, que não eram indígenas, que não se reconheciam como indígenas. E hoje estão ali como indígenas, assumindo funções de liderança, inclusive usando suas próprias experiências para incentivar os outros jovens que ainda estão na dúvida, não é? Bom, assumo ou não assumo a minha identidade? Tem muitos jovens que estão indo pesquisar a sua, digamos, a ancestralidade, a sua história, quem era seu pai, seu avô, seu tataravô, se era índio, quem indígena, de que lugar, que ambiente, a sua genealogia identitária para chegar então ao final, pronto, redescobrir a minha história, eu a partir de agora assumo de vez a minha identidade. Isso é um fato e eu acho que, eu apoio muito isso, eu acho isso muito bonito, porque de toda maneira os indígenas não são culpados disso, são vítimas de um processo violento, exatamente de perseguição e negação de suas identidades e culturas. Então, quando isso volta, né, a se autoafirmar, me parece um caminho muito promissor. O processo de educação foi fundamental para que se chegue a esse outro momento em que os indígenas, professores indígenas, fazem parte do movimento e compreendem que a luta por esses direitos se dá de outra maneira. Não é negando a sua identidade, mas muito pelo contrário, né? Reafirmando outro tipo de política. Sem dúvida. Até porque identificar-se como indígena, é importante dizer isso, não é um único critério, mas ele traz, não é, especificidades, condições de cidadania. Então, por exemplo, quando você assume sua identidade, a sua comunidade, o seu povo o reconhece, a sociedade reconhece, você começa a transitar em um espaço de cidadania com direitos específicos. Então, existem direitos que são exclusivos para aqueles que se identificam indígenas, cotas, por exemplo, e tantos outros. Então, isso vai, de certa maneira, ajudando também, estimulando, não é, essa reafirmação das identidades. Mas não a única causa. Tem uma causa que é muito mais histórica, que é essa dos povos indígenas que recuperam uma boa parcela da sua consciência histórica e se reafirmam e começa todo um projeto educativo. Claro, a escola indígena, por isso os povos indígenas lutam muito por uma escola do jeito deles, porque essa escola precisa ajudar nessa reconstrução do seu caminho societário, do seu caminho identitário, e para isso essa escola precisa ter autonomia. A maior dificuldade com esses temas de educação, a Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria Estadual de Educação, é exatamente isso, porque os sistemas estaduais e municipais entendem a educação como para educar os brasileiros, onde inclui os indígenas. Ora, os indígenas não querem só ser brasileiros genéricos,
Eles são brasileiros, querem continuar sendo brasileiros, mas não genéricos. São brasileiros específicos, têm direitos específicos, línguas específicas, culturas específicas, identidades específicas. Me parece que esse é o nosso maior desafio no Brasil. Como fazer com que os sistemas de ensino, que seja o Estado brasileiro, garanta aos indígenas uma educação que continua, por um lado, oportunizando, criando condições existenciais próprias para continuarem sendo indígenas, com suas línguas, tradições e culturas, ao mesmo tempo sejam também plenos cidadãos brasileiros, né? Que tenham todos os direitos que todo brasileiro tem. Me parece que isso é o nosso ainda principal desafio. Começando por não terem de se negar para ter acesso a esses direitos. Exatamente, isso. Como é que o senhor lê o que está acontecendo lá no estado do Pará nesse momento, a mobilização dos indígenas em prol da educação e no contexto de muita opressão no país inteiro, né? E a realidade da Amazônia, ela tem as suas peculiaridades, né, dos grupos políticos e econômicos terem um domínio muito grande da verdade, da versão única, e eles estão há 2 semanas ali rompendo todas essas barreiras. Qual é a sua opinião sobre o que está acontecendo? Eu acho que o que está acontecendo hoje expressa a realidade e um pouco também o limite da paciência dos povos indígenas com o que vem acontecendo, né? Nos últimos anos, nós tivemos profundos retrocessos na educação escolar indígena no Brasil, em todos os estados e municípios. Desde o governo Temer, passando pelo governo Bolsonaro, a gente tinha uma grande expectativa de que agora, na atual gestão do presidente Lula, 3, não é? Essas políticas que foram retrocedidas nos últimos anos pudessem ser retomadas e avançar. Como não vem acontecendo, porque os estados e municípios continuam muito conservadores, muito resistentes, muito insensíveis com relação à educação escolar indígena, principalmente em que sentido? Voltando àquela ideia colonialista de educação para todos, incluindo os indígenas. Ou seja, uma educação que coloniza os indígenas, uma educação que trata todo mundo igual, como se fosse todo mundo branco, como se fosse todo mundo com iguais direitos, porque são iguais culturas e tradições, não é? E eu acho que, diante disso, então, eu diria que o que está acontecendo no Pará expressa essa nossa realidade. Por isso que estão tendo muito apoio do Brasil inteiro, porque é como se cada município, cada estado dissesse, essa é a nossa realidade também, então estamos com vocês, porque está todo mundo praticamente se enxergando as mazelas que acontecem na educação indígena do Pará. Está acontecendo exatamente, está acontecendo em todo o Brasil. Isso gera ondas? Isso, inclusive. Eu acho que como pensamento, acho que como estratégia não, porque eu acho que são realidades muito diferentes, não são muito contextuais. Aqui a gente está tendo um fórum, não há nenhum sinal de marcha, de ocupação, pelo contrário, o tom aqui foi um diálogo. Mas eu acho que a estratégia lá está correta. Até porque, curiosamente, lá está acontecendo as duas coisas ao mesmo tempo. Está acontecendo a resistência da ocupação na SEDUC, mas, ao mesmo tempo, está havendo construção de políticas. Tem uma mesa de concertação, um grupo de trabalho que foi criado para exatamente formular a nova política de educação escolar indígena para o Estado do Pará, a ser aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Tomara que, juntando essas forças de ocupação, mas ao mesmo tempo de construção da política na lei, porque, olha, Rosiane, é curioso, nenhum estado no Brasil tem uma lei que ordena, que organiza a educação escolar indígena. Por exemplo, o Amazonas não tem, que é o maior estado indígena. Nossa, não tem uma lei. Se ignora, né, exato, essa realidade. Então, se lá conseguir essa lei, seria o primeiro estado a ter a sua política de educação escolar indígena em lei, quer dizer, estabelecida por lei, não apenas como um favor, como um benefício, como uma simplicidade comum, como um direito, né? Então, por isso que eu acho que a experiência lá, a gente fica muito atento, a gente também se anima e acompanha com muito carinho, né? Porque a gente acha que se enxerga também no que está acontecendo no Pará, porque mostra o quê? Que os povos indígenas continuam decididos a não abrir mão de lutar pelo seu direito. Porque há uma certa interpretação de que agora, no atual quadro político, com a criação do Ministério dos Povos Indígenas, com toda a governança da saúde, da FUNAI por indígenas, muitos entendiam, pronto, então, finalmente a gente tem que
meio que parar de lutar porque já conquistamos o que queríamos conquistar, agora estamos no poder e agora vamos resolver nosso problema. Eu acho que 2 anos depois dessa experiência, mostra que essas estruturas são muito importantes, sem dúvida nenhuma. Tem coisa para celebrar, mas longe de serem suficientes para garantir direitos. Significa, então, que os povos indígenas, se quiserem mesmo garantir direitos, vão ter que continuar lutar e muito para garantir esses direitos. Eu acho que é o bom exemplo pedagógico, político-pedagógico do que está acontecendo no estado do Pará. É quase um efeito didático sobre a política Exatamente, tradicional. Nós vamos educar que vocês têm que aprender como nos ouvir. É uma lição para os povos indígenas, por isso que está todo mundo se enxergando lá, tipo, olha, então não tem nada essa de parar de lutar porque agora a gente está no poder, não é? Temos representantes do poder, não. Temos que continuar firme na luta, como sempre fizemos para resistir, para sobreviver e garantir nossos direitos. Essa questão política dava um programa só para ela. A gente vai ficar devendo para a gente essa questão sobre política. Agora, professor, mais 2 perguntinhas para encerrar, aproveitando a sua presença, mas é importante que a gente lhe ouça. Lá durante o fórum hoje, o senhor falava sobre a realidade do estado do Amazonas e como é preciso encarar, o primeiro passo é encarar a realidade do estado do Amazonas para poder fazer alterações importantes na questão da educação indígena. Aí o senhor falou da extensão territorial, que é metade de uma Europa, é a realidade dos rios e da questão multiétnica, né? São culturas diferentes. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a esse respeito, nesses dados gerais do estado do Amazonas, e isso ignorar esse fato é a nossa ponte do retrocesso, né? Assim. Sem dúvida. Isso a coordenação do evento me pediu. Se manter atrás. A coordenação do evento me pediu para mostrar o que é o Amazonas, do ponto de vista substantivo, com números. Porque, veja, Rosene, a política, de uma maneira geral, políticas públicas, elas estão sempre pensadas, formuladas e operacionalizadas a partir de uma lógica que a gente chama de lógica universalista. Entende? Então, as políticas têm um único parâmetro para tudo: distribuição de recursos, elaboração de programas, formulação de políticas. E, como você disse, isso é um erro de princípio. O que a gente diz é um erro na largada, ao se pensar, ao se formular e ao se implementar políticas. Porque eu até gostei que a secretária, né, do MEC, da SECADI, quem cuida dessa discussão da educação escolar, deixou isso muito claro, né? Não dá para tratar de forma igual os desiguais, porque nesse tratamento igual aos desiguais haverá sempre injustiça, haverá sempre aqueles que serão prejudicados. Então, o esforço foi para mostrar que, e isso é básico, é basilar, no momento de formular, desenhar e implementar política, por exemplo, distribuir recursos, tem que olhar para essas realidades específicas e diferenciadas. Por exemplo, os custos são diferentes. Uma coisa é atender alunos indígenas no estado de Santa Catarina, que as escolas estão próximas. Você chega de caminhão, tudo asfaltado. E a escola mais distante está lá 3, 4 horas de carro em estrada asfaltada. Outra coisa, como é que eu faço a merenda escolar chegar de Manaus, por exemplo, aqui no Amazonas, no Vale do Javari? Não é? Que são muitas horas de voo, mas não sei quantos dias de barco, e são toneladas de gasolina super caro, quase o dobro de um preço mais barato. Então, tudo isso precisa ser levado em conta. Quando isso não é levado em conta, e hoje não é levado em conta, você automaticamente, ao tomar essa forma de fazer política pública, você automaticamente já está condenando cidadãos, comunidades, regiões, pessoas à exclusão, à precariedade, a tudo precariedade, né? Então, a ideia era mostrar e convencer, porque lá estão os dirigentes, né? Aqueles que tomam decisão sobre a educação escolar, e dizem que na hora que vão organizar as políticas precisam olhar, o Amazonas não pode ser tratado que nem Santa Catarina, Rio Grande do Sul, ou mesmo Mato Grosso do Sul, entendeu? Amazonas é tudo muito mais caro, tudo é muito mais distante, um território imenso, uma diversidade cultural linguística enorme, então precisa ser pensado políticas diferenciadamente, porque hoje em dia não, o Ministério pega, sei lá, 1 milhão para o Amazonas para formar professor, 1 milhão
para Santa Catarina, para forma, entende? Esses dados per capita, eles são nacionais, eles são universais. E aí o Amazonas sempre fica com enorme prejuízo. Me pareceu que a gente conseguiu convencer os que estavam lá hoje, de que agora, toda vez que forem pensar de formular e distribuir políticas, tem que dizer, o Amazonas tem que ter um tratamento diferenciado, porque lá está. Olha que coisa impressionante. Só o estado do Amazonas, que é um dos 27 estados, concentra 1/3 da população indígena. Mas quando o governo distribui recursos, não. O mesmo que vem para o Amazonas, vai para o Pará. Isso é um absurdo, né? Isso que eu estou dizendo. Isso aí é uma decretação de falência das políticas para a educação indígena aqui no estado. É um desperdício do recurso até, né, professor? Você que está dando carona para a gente aí no seu carro, na Band News Difusora, está ligado na Band News Difusora, nós estamos ouvindo aqui o professor Gessen Baniwa, professor do curso de pós-graduação em Antropologia da UNB, militante, ativista da educação no Estado brasileiro, e em particular da educação indígena. Professor, eu queria que o senhor falasse rapidamente sobre o projeto de universidade indígena. O que o senhor pensa a respeito do projeto? É uma iniciativa. A primeira informação que precisa ser dada à Universidade Indígena, que está em debate e construção no Ministério da Educação, com a participação dos povos indígenas do Brasil, resultado de uma reivindicação de uma demanda indígena. Foi o Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena que demandou isso para o presidente Lula no seu mandato 3. O movimento indígena pela educação indígena no Brasil apresentou, na verdade, 2 propostas prioritárias para o presidente Lula, já lá no período da transição. Uma era a criação de uma Secretaria Especial de Educação Escolar Indígena, no âmbito do MEC, e então uma universidade indígena. A Secretaria de Educação Escolar Indígena não saiu ainda, mas pelo menos a gente conseguiu um meio caminho, que é uma diretoria no MEC que cuida da educação escolar indígena, porque antes era só uma coordenação, agora uma diretoria. O segundo é essa construção da Universidade Indígena. Por quê? Porque a gente percebeu, fundamentalmente, no segundo mandato da presidenta Dilma, que não conseguiu concluir, ela chegou a pensar isso também. Ela criou um grupo de trabalho que seria para formular uma proposta da Universidade Indígena. Eu participei, naquele momento, daquele GT. Mas nós, membros do GT, embora a gente achava a ideia importante, uma iniciativa importante, mas a gente entendia que, naquele momento, não era ainda, digamos assim, não tínhamos maturidade para desenhar e construir isso. Segundo, porque estávamos focados nas universidades brasileiras já existentes, para trabalhar essas universidades para atender a diversidade cultural brasileira, inclusive indígenas. Quer dizer, naquele momento a gente entendia que, no lugar de querer uma universidade indígena própria, a ideia seria sensibilizar, abrir as portas das universidades já existentes para atender indígenas. O que aconteceu de lá para cá? Tem uma década, né? Claro que aumentou a entrada, o acesso de indígenas a essas universidades, mas essas universidades não acolheram os conhecimentos indígenas. Olha que coisa interessante, Josiane. Hoje, tem quase 100 mil indígenas nas universidades, mas os indígenas que entram como CPF e como um dado biológico. Mas as suas identidades, sobretudo os seus saberes, ficam do lado de fora, porque a universidade não valoriza. Entende por que a universidade indígena... Esse relato a gente ouviu hoje de uma estudante indígena e de uma professora indígena da Universidade Federal do Amazonas, porque elas entraram pela seleção geral e para a universidade elas não são indígenas. Exatamente. Então a universidade indígena seria para isso agora, para ter uma universidade que prioritariamente valoriza os saberes, os conhecimentos indígenas, mas não exclusivamente, porque isso seria monologia, isso não funciona. Mas então uma universidade assentada sobre, eu diria, as bases epistemológicas, né, dos saberes indígenas, mas dialogando e aberta ao mundo, com tudo quanto é tipo de conhecimento. Então não será uma universidade fechada para indígena ou para os conhecimentos indígenas, senão uma universidade organizada do ponto de vista pedagógico, epistêmico, a partir dos conhecimentos indígenas, mas aberto a outros conhecimentos do mundo. É uma outra estrutura, uma estrutura exatamente. Que não seja de preconceito. Uma outra estrutura pedagógica, principalmente, que a gente está chamando de praticamente colocar em prática o que nós chamamos de educação intercultural ou educação intercientífica, em que ciência não é apenas aquela produzida na Europa ou pelos europeus.
tudo que os seres humanos produzem são conhecimentos, são ciências. É um sonho, né, professor? Isso. Será que a gente vai ver ele realizado nos próximos 2 anos? É promessa, né, do governo federal. A promessa já era para ter saído no final do ano passado, agora estamos na expectativa que saia nos próximos meses, ou até pelo menos no final do ano, né? Agora, conforme o prometido e abusando do seu tempo, que a gente purou um pouquinho o tempo combinado, mas é a última pergunta, eu queria ouvir do professor Gerson Banil a opinião e como o senhor avalia o cenário brasileiro e mundial no contexto dos povos indígenas e no contexto também do que vai ser realizado esse ano no Brasil, em Belém do Pará, que é a COP30. Bom, com relação ao cenário dos povos indígenas no mundo, tem havido uma melhora na garantia dos direitos. Os povos indígenas têm ganhado maior visibilidade no cenário internacional, sobretudo porque os povos indígenas conseguiram participação, em alguns casos, assentos em quase todos os organismos internacionais, inclusive nas instâncias da ONU, mas também nos organismos regionais, né? Por exemplo, a Organização dos Direitos Americanos, né? Que tem mais a ver com a América, e eu acho que os países também melhoraram sua relação com os povos indígenas, até alguns países que até recentemente nem sequer tinha indígena, que já tinha decretado a extinção, como é o caso da Argentina, tem hoje um crescimento significativo de povos indígenas na América Latina, principalmente, e um empoderamento maior. Por exemplo, no México, os povos indígenas, a população indígena tem muita força política, ou mais ainda na Bolívia, né, que até conseguiram eleger um presidente indígena, mas no Peru, no Equador. As constituições nesses países têm melhorado, por exemplo, a Bolívia e Equador, até as últimas constituições foram muito mais enfáticas nessa defesa dos direitos indígenas, inclusive direitos à natureza, quer dizer, direitos humanos associados aos direitos da natureza como algo orgânico, né? A gente não tem o direito de acabar com tudo. Isso. Acho que no âmbito do Brasil, a gente tem acompanhado isso. Eu acho que a COP, a realização da COP na Amazônia, em Belém, esse ano, eu acho que é um convite, acho que é muito mais deve ser muito, do meu ponto de vista, deve ser encarado mais como um momento, para nós, da educação pedagógica, de fato, no nosso caso, reaprender nossos modos de nos relacionar com a natureza. E, ao reaprender as nossas tradições, porque, veja, é importante dizer isso, os povos indígenas vivem nesse continente hoje chamado americano há pelo menos, segundo a arqueologia moderna, há pelo menos 14 mil anos. 14 mil anos em que essas civilizações desenvolveram modos de vida muito complexas, muito ricas e altamente sustentáveis. Foram 14 mil anos os povos indígenas se relacionando com a natureza, porque isso é uma relação, é uma reciprocidade. Todos os grupos humanos precisam da natureza para se alimentar, para sobreviver, e vice-versa. Então, são modos de vida complexas, então, sofisticadas, mas preservando a natureza. Não temos testemunho, não temos sinal nenhum de que nesses 14 mil anos os povos indígenas tenham colocado em xeque, ameaçado a sustentabilidade do planeta. Agora, ao contrário do pensamento ocidental, do modo de vida ocidental, sobretudo capitalista. Em menos de um século, está destruindo quase tudo. Então, só para dizer que a COP30 deveria ser um momento, inclusive, para ouvir e aprender com os povos indígenas, com as comunidades tradicionais. Por quê? Porque com os modernos, com os capitalistas, só temos coisa ruim para aprender. Eu acho que coisas boas sim, com os povos indígenas, e nós vamos estar lá. O Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena, o Fórum Estadual de Educação e Saúde do Amazonas, vamos estar lá com bastante gente para também, durante a COP, estarmos lá, inclusive com nossas atividades pedagógicas, tentando mostrar a importância dos saberes, dos modos de vida dos povos indígenas para essa busca de salvar o planeta desse processo de destruição que estamos vivendo, né? Nós sabemos preservar, nós sabemos cuidar da floresta, da mata, e não é simplesmente olhar para a floresta, mas a gente interagir, inclusive
a natureza garantindo o nosso sustento. Então, eu espero sinceramente que seja um momento para isso. Muito bem, olha, você está ouvindo, ouviu agora uma entrevista aqui na Band News Difusora com o Gessen Baniwa, um intelectual, filósofo, educador, militante da causa da educação do Estado brasileiro e do Estado do Amazonas também. Então, para a gente é uma honra muito grande finalmente conseguirmos aqui trazer o senhor para o nosso estúdio, uma entrevista como essa. A gente lhe agradece a presença e eu abro espaço aqui para suas considerações finais, professor Gessen. Então, acho que a mensagem é essa: os povos indígenas são sociedades humanas, nem melhores, nem piores. Tem longos anos de construção de modo de vida, de saberes, de cultura, de tradições. E nos últimos 525 anos, continuamos com essas nossas tradições, mas também aprendemos muitas outras boas tradições e culturas com outros povos que vieram aqui para o nosso território, aqui para a nossa terra, para a nossa América, né? Sejam eles europeus, asiáticos, africanos. É uma interaprendizagem muito forte. Então, queria agradecer também, Rosine, essa oportunidade, esse espaço, e toda vez que você quiser, e estando por aqui, estaremos aí para contribuir muito com esse olhar e com esse serviço educativo, é o que eu tentei passar aqui. Sim, isso é muito importante, dividir esse conhecimento, essas formas de olhar o mundo diferente, que é uma amazonense. A gente tem que aprender a ter orgulho das pessoas da nossa terra e orgulho dos povos indígenas aqui também em Manaus, ajudar a compartilhar todas essas informações. E o ouvinte da Band News é muito sensível a essa questão. Eu vou devolver o sinal lá para o estúdio da Band News, para a Thaís Gama, para o Alex. Antes, porém, agradecendo a todos que cooperaram para que a gente pudesse entrar hoje ao vivo com esse primeiro exclusiva de 2025. Até a próxima, gente!